Olá, boa tarde a todos. Em nome da organização do terceiro Encontro Nacional da EJA, EPT, dou as boas-vindas aos participantes dessa sessão de comunicação intitulada Gestão da EJA. Eu sou Mari Silvia, do IFSC, e estarei mediando os trabalhos desta sessão. Estão conosco a Angélica Oliveira dos Santos, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Estão também o Juan de Souza Carvalho, do Instituto Federal do Acre, e eles estarão fazendo a tradução simultânea em Libras. E nós agradecemos imensamente os dois pela promoção da inclusão. Serão apresentados 3 trabalhos nessa sessão. Cada apresentador terá 10 minutos para a sua apresentação. Ao final da apresentação, será aberto espaço de 10 minutos, né? Serão apresentados nessa sessão 10 trabalhos, né? 3 trabalhos, desculpem, e ao final da apresentação, nós teremos, então, um tempo para cada apresentador responder as perguntas que estarão no chat. Cada apresentador, né, responderá as questões que forem abordadas ali no chat. Então, aqueles que pretendem fazer seus questionamentos deverão escrever no chat. Sejam todos bem-vindos e vamos dar início aos trabalhos. Acho que teve um momento aí de interlocução, né, de outro equipamento, mas eu acho que ficou entendido. Qualquer pergunta, vocês podem colocar ali no chat, que eu respondo para vocês, tá? Então, nós teremos até às 18 horas essa sessão, né? E cada apresentador vai ter, então, um acréscimo. Ao invés de 10 minutos, nós teremos 15 minutos para apresentação, tá? E para dar início, nós vamos chamar o primeiro apresentador, que é o Vitor Hugo Santos de Souza, para a apresentação do trabalho. O trabalho dele intitula-se A Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional no Sertão Alagoano, a percepção de gestores sobre a modalidade. A palavra está com você, Vitor Hugo. Boa tarde a todos. Só gostaria de confirmar se minha projeção está correta. Tudo bem? Desculpa. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Victor Hugo. Eu gostaria, antes de tudo, de cumprimentar e dizer que é uma enorme satisfação poder apresentar essa experiência de pesquisa com vocês. A comunicação que eu irei fazer é um desdobramento da minha pesquisa de mestrado, ainda em andamento, né? Eu sou discente do PROFEPT, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica da Rede Federal, e sou orientando a professora Maria do Socorro. Essa comunicação também tem uma coautoria do professor Jailson Costa, professor Dr. Jailson Costa, que é professor do Campus Piranhas, e que lidera o GIPEJA, que é o Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Educação de Jovens e Adultos, que acontece no mesmo campo. Então, essa comunicação é uma articulação dessas produções. Como já foi apresentado, o título é A Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional no Sertão Alagoano, uma percepção dos gestores sobre a modalidade. Essa pesquisa, então, ela se situa a partir da oferta da modalidade de ensino no Campus Piranhas, do PROEJA, no Campus Piranhas, que teve essa primeira turma, a primeira turma entrou em 2016.2, né? E a partir dessa primeira turma, nota-se o esforço dos professores, né, em aprimorar, né, as suas práticas para atender, né, essa modalidade de ensino.
E nós temos em vista alguns desafios na consolidação desse campus, né? Que pode ser dimensionado por essas experiências, por algumas experiências que constituem esse campus. O campus Piranhas, a cidade de Piranhas, ela é uma cidade do sertão alagoano e que é uma cidade que faz fronteira com o estado de Sergipe e também fica próximo à fronteira do estado da Bahia e é o campus mais distante, digamos, da capital alagoana, da capital de Maceió. Então, assim, a experiência migrante de muitos servidores configura, né, as relações, né, aquele campus, né. Então, assim, essa experiência migrante de muitos docentes que, em razão dessas remoções institucionais, amplificam, né, os desafios para a efetividade de um projeto educacional como é o ProEja. Então, a gente parte do princípio também que é preconizado, né, para essa modalidade de ensino, a importância, né, do professor gestor estar sensível, né, ao referencial contextual desse aluno, né. Então, a partir dessas considerações, algumas problematizações a gente surgem, né, a alta rotatividade, a falta da perspectiva de uma permanência, né, desses professores rompe, né, com uma continuidade e efetividade desses vínculos, né. Então, a partir dessas condições, se amplificam, né, os desafios dos professores e gestores em lidar com a heterogeneidade desses discentes, né, e então é tensionado nesse contexto a discussão acerca dessas implicações, né, da experiência pela diversidade, que é um aspecto relevante, né, e que fundamenta essa modalidade de ensino, né, com um posicionamento político e um princípio, né, inclusivo não homogeneizador dos sujeitos, né. Então, a gente compartilha dessa perspectiva de que a formação do docente e gestor se dá também no âmbito dessas interações estabelecidas no cotidiano escolar, né? No contexto da organização da escola, nesses momentos de troca de experiências e saberes, né? Das relações de confiança, né? Do desejo de aprofundamento desses conhecimentos e dessa responsabilidade mútua, né? Pelos processos e resultados alcançados, né? E que ganha materialidade em múltiplos espaços e atividades, né? Que não se restringe só aos cursos e treinamentos. Ou seja, a escola também é um espaço de formação didática do docente, do gestor. Ou seja, é com as relações sociais que ele se constitui também, né? Então, os objetivos é apresentar hoje, né, a percepção dos professores coordenadores sobre o curso técnico de nível médio integrado em alimentos, né? E busco refletir, então, os desafios institucionais que perpassam a formação profissional do professor coordenador na modalidade EGPT, né? E algumas questões direcionam o meu olhar sobre essa pesquisa, e algumas delas quais são os paradigmas que orientam, né, essa educação profissional na cidade de Piranhas, e como propiciar ao professor que ingressa nessa modalidade, mesmo que de forma passageira, uma forma de refletir esse contexto da educação profissional, da educação de jovens e adultos, integrada à educação profissional no campus Piranhas, né? Então, assim, quais tempos, quais aprendizagens, o que é necessário percorrer e desfazer para compreender e para aprimorar as relações dessa realidade. Como metodologia, foi escolhida a pesquisação, né? Que no contexto educacional possibilita refletir as culturas pedagógicas, né? Enquanto age no campo da prática e investiga a respeito dela, né? Então, dessa prática interativa e propositalmente reflexiva da pesquisação, que se torna possível universalizar, mesmo que localmente, né, o que cada sujeito tem a dizer e a forma como diz sobre suas experiências, né? Sobre os resultados e discussões, foi aplicado um questionário semi-estruturado no primeiro semestre de 2020, de forma remota, e responderam a ele os 4 professores gestores que atuaram no curso desde o início da sua implementação e o coordenador atual. E a partir dessas respostas, a gente elaborou algumas categorias de análise, são elas a formação docente, as atividades administrativas, a formação continuada. E dimensionamos algumas experiências também, como os desafios da coordenação e a percepção desses gestores sobre o ProEja. Entendemos, então, que a gestão da coordenação do curso envolve essas atividades, né? Esse quadro aqui foi elaborado para dimensionar o tempo de
de experiência desses profissionais que foram gestores, né, da coordenação do curso de alimentos, né. Então, na linha cinza está o tempo de permanência em meses no Campo Piranhas, na linha laranja está o tempo de permanência no IFAL, e na linha azul o tempo em meses na coordenação. Então, a gente nota que há uma alta rotatividade de permanência na função da coordenação do curso, né, que é em média de 8 meses. E sobre essa pergunta de como que, quais seriam os 3 principais desafios encontrados na coordenação do curso dessa modalidade, a gente verificou que a formação continuada, foram 7 respostas sobre essa situação, e as atividades administrativas, 5 respostas, e outras respostas, né, como a evasão, a falta de atividades práticas e a inclusão de atividades, também compõem os desafios desses gestores. Então, aqui eu trago algumas respostas emblemáticas para a gente poder sintetizar esses depoimentos, né? Evitar aulas vagas, conscientizar os docentes sobre a importância de ministrar aulas da modalidade, organizar os horários de chegada e saída dos estudantes, ou seja, atividades administrativas, né, que também atravessam a função do coordenador de curso, né. E aí é uma ausência de política institucional e sistêmica de formação continuada de professores para atuação na educação de jovens e adultos, né. O reconhecimento da EJA enquanto uma modalidade que é destinada ao público com trajetórias escolares descontínuas, a falta de reconhecimento, validação dos saberes dos trabalhadores e estudantes da modalidade, ou seja, a formação continuada, né. E aí a percepção, né, que esses coordenadores fazem sobre o PROEJA, né. Então, alguns dizem que o programa de inclusão acadêmico-social, outro diz que como um curso que traz verbas para o campus. Outros depoimentos percebem como uma iniciativa importante que atende o que a lei dos IFES preconiza, entretanto, que precisa-se de uma capacitação docente para a modalidade, rever o PCC e as ações da instituição para engajar essa modalidade no campus. Temos aí um outro depoimento como um espaço de oportunidade para o povo sertanejo, como uma possibilidade de permanência e êxito na educação. Então, assim, algumas reflexões que a gente pode fazer a partir desses depoimentos é que há uma ausência de formação inicial e continuada específica, direcionada aos professores coordenadores em exercício, né, na prática de um melhor entendimento, né, das peculiaridades da EJA-EPT, né. Então, assim, constata-se que a atividade profissional da coordenação pedagógica é tensionada pela multiplicidade de questões organizacionais e administrativas. Essas são as referências utilizadas até agora para compor essa fala, e aqui eu trago também uma imagem lá do campus Piranhas, que situa um pouco geograficamente como é que está o nosso campus. E é isso, muito obrigado. Obrigada pela apresentação, Vitor. Ótima pesquisa, né? Traz aí o processo de educação de jovens e adultos de uma comunidade, né? Da comunidade de Piranhas. Parabéns pela apresentação. E nós vamos passar aqui para o próximo trabalho, que é Educação de Jovens e Adultos integrada à educação profissional e tecnológica. Movimentos e dialeticidade do trabalho pedagógico. Esse trabalho será apresentado pelo Marcos José Andrigueto. Com você, Marcos. Boa tarde a todos e a todas. Então, meu nome é Marcos José Andrigueto, sou técnico administrativo do Instituto Federal Farroupilha, campus de Santo Augusto, e hoje venho apresentar para vocês a minha pesquisa de mestrado, como a professora já falou, intitulada Educação de Jovens e Adultos, integrada à educação profissional e tecnológica, movimentos e dialeticidade do trabalho pedagógico. Só vou abrir aqui a apresentação. Atualmente, então, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Santa Maria, mas a pesquisa de mestrado, ela foi desenvolvida no programa de pós-graduação
em Educação Profissional e Tecnológica do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, um colégio vinculado à Universidade Federal de Santa Maria. Tive como orientadora a professora doutora Marigley Severo Marasquim e como co-orientadora a professora doutora Liliana Soares Ferreira. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. A problematização da minha pesquisa foi a seguinte: quais as relações do trabalho pedagógico na formação dos estudantes da EGPT no campus Santo Augusto? O objetivo geral foi analisar as relações do trabalho pedagógico na formação dos estudantes da EGPT no campus Santo Augusto. Os objetivos específicos: contextualizar a historicidade da política de EGPT no campus Santo Augusto, caracterizar os estudantes da EGPT do campus Santo Augusto, compreender as concepções dos professores acerca do trabalho pedagógico e investigar as percepções dos estudantes com relação ao trabalho pedagógico desenvolvido no campus. O locus da pesquisa, então, como já referi antes, foi o Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Augusto, e os sujeitos da pesquisa foram os estudantes de primeiro e terceiros anos da EJA e os professores que também atuam na modalidade. O meu referencial teórico-metodológico esteve alicerçado em 3 grandes eixos: o materialismo histórico e dialético, com as referências do bloco da esquerda, as políticas de EGPT, com as referências do bloco central, e o trabalho pedagógico, com as referências que constam no bloco da direita. No materialismo histórico e dialético, escolhemos 4 categorias de análise: a totalidade, a historicidade, a contradição e a praxis, que foram permeadas pela dialética. Nesta figura, eu apresento para vocês a historicidade e os movimentos das políticas públicas em EPT no Brasil a partir da Constituição Federal de 88. Então, os movimentos de avanços e retrocessos da política. Partimos da Constituição de 88, garantindo a educação para todos, e aí teve o primeiro movimento de avanço, que foi a Lei 93/94, a LDB, que está em vigência até hoje, que reconhece a EJA como modalidade de ensino e prevê a sua articulação com a educação profissional. A partir daí, tivemos o primeiro movimento de retrocesso nesse período, que foi a emissão do Decreto 2.208, fragmentando o ensino em 3 níveis: básico, técnico e tecnológico. A partir desse movimento de retrocesso, dá para se dizer que dos anos 2000 em diante, tivemos uma década de movimentos de avanço. Primeiro, com o Parecer 11/2000, que criou as Diretrizes Nacionais Curriculares. Depois, em 2004, o Decreto 5154, que retoma a possibilidade da formação integral e anula o 2.208. Depois, no ano de 2005, o Decreto 5478, que cria o PROEJA Médio. E no ano seguinte, em 2006, o Decreto 5840, que amplia a abrangência do PROEJA para toda a educação básica, assim como a expedição do documento base que renomeia o programa. Em 2009, a Carta Convite 40, criando o PROEJA-FIC, de formação inicial e continuada. E em 2010, a Portaria 1082, que cria a Rede Certifique, certificando os saberes dos trabalhadores. A partir desta década, então, de movimentos de avanço, tivemos um grande movimento de retrocesso, que foi no ano de 2011, com a expedição da Lei 12.513, que criou o Pronatec, e veio na contramão da política de EJA, oferecendo uma formação mais superficial e aligeirada, esvaziando os bancos de EJA e enfraquecendo a política. Aí, a partir desse movimento de retrocesso, houve uma mobilização em todo o Brasil, nos fóruns de EJA nacional, e os intelectuais do campo da educação garantiram um pequeno avanço
que o governo cedesse, e então, em 2013, foi incluída a EJA no Pronatec. Pela Lei 12.516, foi criado o Pronatec EJA. Porém, a partir de 2013, só tivemos retrocesso. Com a emenda constitucional 95, em 2016, congelando o orçamento da educação por 20 anos, e mais recentemente, pela Lei 13.415, né, que implantou a BNCC em 2018, implantando a Base Nacional Comum Curricular, que fragmenta novamente a educação em itinerários formativos, onde os estudantes devem optar por um itinerário em detrimento dos outros, e parece que, com essa alteração, nós retomamos as leis orgânicas do ensino médio de Gustavo Capanema, infelizmente. Aqui apresento, então, para vocês os movimentos do trabalho pedagógico, né? Como que surgiram esses movimentos na EGPT. Então, eles surgiram das análises dos PPCs, do PPC, dos grupos focais com os estudantes e com os professores da EJA e do grupo de interlocução. O grupo de interlocução é uma técnica desenvolvida pelo grupo de pesquisas e estudos sobre trabalho, educação e políticas públicas, a qual eu faço parte, o CAIROS. Essa técnica consiste em, depois de produzidos os dados, o pesquisador retorna à realidade pesquisada e apresenta aos sujeitos da pesquisa o que foi produzido durante o processo de pesquisa. Esse é mais um espaço que se cria para a discussão da pesquisa, para ressignificar o que foi produzido, e também é um momento para que os gestores, os professores, avaliem o seu trabalho que vem sendo desenvolvido e possam, então, implementar alguma melhoria no desenvolvimento da política. Nessa outra tela aqui, então, eu apresento a fala da coordenadora do ProEJA, né, que ela diz sobre o grupo de interlocução, que ela diz que foi a primeira vez que ela participou desta técnica e que ela considerou relevante pelos resultados que foram apresentados, assim como ela disse que é uma maneira do pessoal do locus da pesquisa se sentir valorizado, porque geralmente eles respondem às pesquisas e o pesquisador vai embora e não há um retorno daquilo que foi pesquisado. Então, eles se sentem meio que cobaia, né, nas palavras dela. Os resultados, então, eles apontaram para a dificuldade de se materializar a praxis pedagógica, a dificuldade de se efetivar o currículo integrado e de se alcançar a formação integral dos estudantes, assim como a fragilidade de se conferir apenas um núcleo a responsabilidade pela formação integral dos estudantes. Aqui eu me refiro ao Núcleo Pedagógico Integrado, NPI, que consta no documento orientador do curso, no PPC, como sendo um local, um órgão responsável por garantir durante todo o itinerário formativo a politecnia, a omnilateralidade, a interdisciplinaridade, a formação integral dos estudantes. Então, consideramos, durante a pesquisa, uma fragilidade de conferir a apenas um núcleo essa grande responsabilidade de formação integral dos estudantes. As conclusões apontam no seguinte sentido, que o trabalho pedagógico previsto no PPC, ele tem como eixo estruturante o trabalho como princípio educativo. Então, ele se constitui para a formação integral dos estudantes. O NPI, como eu já referi anteriormente, né, como sendo um espaço que são garantidos os conteúdos, formas e métodos responsáveis por promover, durante todo o itinerário formativo, a politecnia, a formação integral, omnilateral e a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade. Quer dizer, é muito grande a responsabilidade desse núcleo, sendo que, dentro de uma perspectiva de formação integral, todos os núcleos e toda a instituição poderiam estar contribuindo na formação integral desses estudantes. E também revelou-se que o trabalho pedagógico, em certa medida, foi prático, ou seja,
ele promoveu a transformação dos estudantes, mas em grande medida ele foi ingênuo. E, sendo ingênuo, ele foi reprodutivista, foi conteudista e não conseguiu promover essa transformação dos estudantes. Nessa outra figura aqui, eu tentei representar os movimentos que o trabalho pedagógico desenvolve e as dimensões que compreendem esses movimentos. Porque entendemos que trabalho pedagógico não é somente o trabalho dos professores. O trabalho dos professores é trabalho pedagógico por excelência, mas não se resume somente a isso. Então, entendemos que existem várias dimensões que compreendem o trabalho pedagógico, como, por exemplo, os estudantes, as políticas, a participação da classe trabalhadora, o currículo, os professores, enfim. Essas dimensões que eu tento representar nessa figura. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui participando desse evento, de participar dessas discussões tão importantes no campo da educação de jovens e adultos, que hoje, infelizmente, a gente vê que parece que está numa espécie de limbo, já que a BNCC em nada se refere à educação de jovens e adultos, e acho que o momento é de resistência, o momento é de unirmos forças nesse sentido. Deixo aqui no pé da página o meu e-mail para que vocês possam entrar em contato, caso queiram, quem queira entrar em contato, para aprofundar alguma questão, ou até mesmo para ter acesso à pesquisa que eu posso estar enviando. Ela está no repositório, mas eu posso estar enviando. E agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. E nós vamos passar agora para o trabalho da Sâmia Lobato, que é o PROEJA no Colégio Pedro II, trajetória e possibilidades para o êxito de uma educação profissional, politécnica e integral. Com a palavra, Sâmia. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Sâmia Lobato, eu sou professora da SME do Rio de Janeiro e aluna do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfPT do Colégio Pedro II. Eu quero logo pedir perdão por não ter conseguido projetar minha apresentação, porque eu tive uma queda na conexão do Wi-Fi, então eu estou usando os dados móveis do meu celular. Então, vou tentar ser breve, objetiva e me fazer entender por vocês. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, ele foi escrito por mim e por mais 3 pessoas, meus colegas. O professor doutor Leonardo de Brito, que é também meu orientador, o professor doutor Adjovanes Almeida e a minha colega, também mestranda do ProfPT, Elizabeth Amorim. E como já foi dito, o título do nosso trabalho é O PROEJA no Colégio Pedro II, trajetória e possibilidades para o êxito de uma educação profissional, politécnica e integral. Então, esse trabalho teve como objetivo apresentar a educação profissional de jovens e adultos no Colégio Pedro II. Então, para isso, nós analisamos os dados acerca do ensino médio integrado na modalidade PROEJA, gerados pela PRODE, do Pedro II, que é a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Também revisamos a bibliografia a partir dos teóricos que estudam a politecnia da aprendizagem na EPT no Brasil, como a professora Marise Ramos, e aspectos ligados à gestão escolar democrática, como Heloísa Luck. E então nós dividimos o nosso artigo em 4 partes principais. Na primeira parte, apresentamos o PROEJA em suas bases teóricas, assentadas na perspectiva da politecnia da aprendizagem e na formação integral do indivíduo. E então, nós apresentamos alguns referenciais teóricos, como usamos o próprio documento base do PROEJA, que em suas concepções e princípios expressa de forma muito clara a finalidade de compreender a dimensão da formação integral do educando, relacionada a uma concepção de trabalho que rompesse com a mera subordinação desse indivíduo à condição de mercadoria. Essa perspectiva é defendida por alguns autores, como a Marise Ramos. E ainda nesse primeiro tópico do nosso artigo, nós recorremos a Proudhon, um intelectual
francês do socialismo do século XIX, para falarmos um pouco sobre politecnia. E ainda nessa parte, nós falamos um pouco sobre a implementação do ProEja, suas principais características, e ressaltamos ainda que essa modalidade, o ProEja, foi sistematizada a partir da ideia de que a EJA não deve ser pensada apenas na dimensão da alfabetização, mas em formas de oferecer ao público dessa modalidade de ensino o acesso qualificado e crítico ao mundo do trabalho. Na parte 2 do nosso artigo, nós tratamos mais especificamente sobre o ProEja do Colégio Pedro II. Apresentamos os dados gerados pela PRODE, né, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, DCIF. Também buscamos no próprio site da instituição informações sobre o ProEja, referente ao financiamento estudantil e à estruturação dos cursos dessa modalidade. E, a partir desses dados, fizemos uma análise dos gastos com as bolsas para manutenção dos estudantes do ProEja, da carga horária dos cursos ofertados nessa modalidade, de alguns aspectos ligados ao currículo e à organização interna das disciplinas. E nós traçamos o percurso do ProEja no Colégio Pedro II desde o ano de 2006, quando a instituição aderiu ao programa. Na terceira parte do nosso artigo, nós falamos sobre um dos principais problemas a ser superado na EJA de uma forma geral, que é a questão da evasão escolar. E nessa parte nós analisamos os dados gerados pela plataforma Nilo Peçanha, contendo os índices de evasão escolar por ciclo de matrícula. Não tenho o slide aqui, mas na minha apresentação eu coloquei uma tabela com os índices nacionais de evasão escolar do ProEja de 2017 a 2018. Para o ano de 2017, temos um índice de 64,33%, e para o ano de 2018, temos um índice de evasão de 66,37%. Quando comparamos esses números com os do ensino médio integrado diurno, por exemplo, que gira em torno dos 36%, nós percebemos que são índices muito altos. Eu sei que o público do ensino médio integrado e o público do ProEja são diferentes, mas ainda assim, pensar que o índice de evasão ultrapassa mais da metade nos revela a necessidade de pensarmos e repensarmos medidas para conter e prevenir esse problema. E então, eu coloquei também na minha apresentação um outro slide tratando dos índices do ProEja no Colégio Pedro II também de evasão e também baseado na plataforma Nilo Peçanha. E eu encontrei, em 2017, um índice de 62,38% e em 2018, um índice de 49,09%. Há uma queda, né, no índice de evasão de 2017 para 2018. Mas, ainda assim, esse número ainda é considerado bastante alto, especialmente se comparado com o do ensino médio integrado dessa instituição, que são os 12% para 2017 e de 21% para 2018. Nas considerações finais, nós colocamos alguns resultados, e eu vou ler aqui. A pesquisa aponta para alguns dos fatores que podem colaborar para o insucesso, retenção e ou evasão dos discentes do Colégio Pedro II, e ainda demonstra certa posição marginal do ProEja nessa instituição. Currículos pouco articulados e integrados, fato que foi revisado em 2019, recursos insuficientes para assistência estudantil mais ampla e a falta de tratamento, atenção e publicização adequados aos dados caracterizadores do público do ProEja. Nós percebemos que na maior parte dos documentos institucionais, né, quando nós fomos pesquisar, eles não tratam o ProEja de uma forma específica. Então, quando nós vamos consultar as páginas oficiais, as páginas digitais do Colégio Pedro II, nós não encontramos informações que evidenciem as características específicas do ProEja. Ele é tratado de uma forma generalizada com o ensino médio integrado diurno. E nós sabemos que a publicização adequada das informações institucionais é um fator essencial para a construção de uma gestão democrática, segundo Luck, 2009, e Amorim Mata,
2017. E eu já quero agradecer a todos pela atenção e mais uma vez pedir perdão por não ter conseguido compartilhar a minha apresentação em PowerPoint. Obrigada. Obrigada, Sâmia. Parabéns pela apresentação. Né? Você traz um retrato aí, né, do Dom Pedro II, de uma pesquisa do PROEJA, né? E assim nós concluímos as 3 apresentações. Aqui no chat, né, nós não temos nenhuma pergunta, mas nós temos ali muitos elogios, que está sendo uma excelente reflexão, muitos elogios em relação às pesquisas de vocês, né? Um participante escreveu que trabalho pedagógico não é só trabalho de professores, é trabalho de toda a instituição, né, gente? Principalmente trabalho da gestão. E o que a gente pode observar dos 3 trabalhos apresentados, das 3 pesquisas apresentadas, é que vocês trouxeram resultados que ratificam que a escola é um espaço de formação. E essa formação, ela perpassa a formação docente, a atividade administrativa e a formação continuada, né? Vocês também colocaram aí, no segundo trabalho, inclusive, apresentado, né, que com esse recorte, né, da história do movimento e das políticas para a EGPT no Brasil, nós podemos observar que houve um pequeno avanço, né, que essa modalidade teve um pequeno avanço, ali com a inclusão do Pronatec, né, com a questão dos cursos de formação inicial e continuada. E a EGPT, ela foi instituída com pretensão a uma política social inclusiva, uma política de potencial emancipatório aos jovens e adultos das classes populares, né? Eu diria que com ampliação das oportunidades para melhores condições de vida. Por isso é que a gestão ela deve se envolver com a permanência e êxito dos alunos do PROEJA, que foi tão bem ilustrado com os dados apresentados ali da última pesquisa apresentada. Então, nós temos aí ainda em torno de 20 minutos, né? Nós não temos ali perguntas no chat, mas o pessoal do chat que quiser fazer algum questionamento, sintam-se à vontade, né, em fazer os questionamentos aqui para os autores. E gostaria de saber se algum dos apresentadores gostaria de utilizar o espaço para fazer mais alguma inserção, fazer mais alguma... evidenciar algum item do trabalho que foi apresentado. Eu gostaria de falar mais um pouquinho, se fosse possível, mais uns 2 minutinhos. Sinta-se à vontade, Marcos. Tá certo. Então, assim, é difícil a gente conseguir apresentar toda a pesquisa de 2 anos de mestrado em apenas 15 minutos, né? Mas eu acho que deu para ter uma ideia, e uma das coisas que apareceu bastante na pesquisa foi em relação à necessidade de adequação curricular. Isso que a colega Sâmia fala em relação a não ver os estudantes da EJA como o público da EJA mesmo, com as suas particularidades, isso está presente também na realidade pesquisada, porque muitas vezes não se leva em consideração que são trabalhadores, que são pessoas que antes de ser estudantes são trabalhadores, e que são pessoas que já com família, com filhos, mães solteiras às vezes, que precisam dar conta de uma carga de trabalho antes do estudo, e que essas dificuldades precisam ser consideradas nos currículos. Como o próprio professor Miguel Arroio falou, tanto na palestra de abertura do evento, quanto nos livros dele, ele sempre escreve sobre isso.
que naquele livro que ele fala do currículo território em disputas, ele fala bastante também sobre essas questões, que é um público diferenciado e que precisam ser considerados essas particularidades para que não ocorra evasão. Você vê, os alunos acabam evadindo. Se a gente olhar as metas do PNE, elas estão muito aquém de serem atingidas justamente por isso, porque o público acaba, mais uma vez, sendo excluído do processo formativo. Então, só acrescentar isso e agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradecer ao IFE Goiano, agradecer às intérpretes, a você que está fazendo a mediação, Mari Silva, e aos colegas que também apresentaram. Muito obrigado. Então, é bem importante a sua inferência, né, em relação ao professor Miguel Arroio, principalmente, né, que fez a abertura desse evento, que muito contribuiu para o nosso evento, que muito contribui para a educação do país e, principalmente, para o público da educação dos jovens e adultos. Né? E ele traz uma discussão bem importante em relação à gestão da EJPP. Né? Então, todos os atores da escola, ela é fundamental para que o aluno da EJA permaneça na escola. E, além de permanecer, tenha êxito, né? Tenha êxito, tenha sucesso na escola. Eu gostaria também de fazer mais uma colocação. Sinta-se à vontade, Vitor. Bom, também corroborando com o que o Marcos também colocou, é muito importante de a gente perceber esses sujeitos, trabalhadores e estudantes, pelo aquilo que os constitui, né? Pela sua totalidade, como nos falou Miguel Arroio, e não pelo aquilo que os falta, que é geralmente a forma como eles são abordados, né? Como é que eu vou dar aula para pessoas que já estão há muito tempo sem um percurso escolar, né? Então, assim, geralmente é mais fácil abordá-los tentando uniformizá-los e não olhar pela diversidade e pelas possibilidades que os constituem enquanto trabalhadores, enquanto produtores da própria realidade, enquanto pessoas que têm uma experiência de vida e que sabem aquilo que fazem e que têm uma trajetória, né, e que essa trajetória deve ser considerada como uma constituição de experiência também, né? A experiência escolar, o saber escolar é um saber sistematizado, mas o conhecimento de vida, o conhecimento que se dá através dessa dimensão ontológica do trabalho, que é o que nos define, que é o que dá base no projeto, né, da educação profissional integrada à educação de jovens e adultos, né? É compreender essa dimensão do trabalho como constituição, né, de vida. E uma coisa que eu também gostaria de situar nessas pesquisas que foram conjuntas, né, é que lá no Campus Piranhas, que é um campus do sertão, também há um esforço de, digamos assim, romper com formas como esse sertão é abordado, né? De como a história do sertão ela é abordada de forma histórica. Então, assim, a gente precisa perceber o que há de dialético nisso também, né? A gente precisa perceber aquilo que é composto no cotidiano dessas relações, né? O que esses sujeitos, os percursos que esses sujeitos fazem e o que eles têm a falar sobre o que fazem e como fazem, né? Então, é muito importante também a gente romper com certos estereótipos, né? Porque esses estereótipos também reiteram formas de a gente compreender, né, uma forma histórica contada, né? Então, o esforço da minha pesquisa, da pesquisa que o professor Jailson, principalmente, coordena através do GIPEJA, é de justamente romper, digamos assim, com essa perspectiva histórica, né, que iconiza esses sujeitos sertanejos. E é isso, muito obrigado. Obrigada, Vitor, pela contribuição, né? É importante a tua contribuição em relação ao percurso, à trajetória, né, desses sujeitos dessa modalidade, né? Pessoas que já foram excluídas dos bancos escolares em outros momentos, né? E que agora, nessa situação atual, em pleno século XXI, nós não podemos continuar excluindo, né? Então, nós temos que pensar formas de inclusão para essas pessoas dessa modalidade, considerando toda a sua historicidade, né?
E Piranhas, né, como você disse, vocês trabalham numa percepção de não desconsiderar, mas ressignificar, né, uma história que foi construída, né, de dar um significado diferente, né, aqueles sujeitos, né, aquelas vivências daquelas pessoas. Eu acho que foi isso que você quis retratar para nós ali de Piranhas. Mais alguém? Mais alguém gostaria de falar? Bom, então, gente, essa nossa mesa, ela ainda tem uns minutinhos, né? Nós ainda temos uns 14 minutos, mas deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no nosso chat. Aqui. Aqui nós temos uma pergunta do Márcio Piffer. Ele escreve assim: no que a EJA pode ser auxiliado pelas instituições no sentido de garantir a permanência dos discentes, além do que é ofertado, como exemplo, transporte, alimentação, dadas as dificuldades que essas pessoas encaram no dia a dia? E aí? O Vitor poderia responder? Sim, posso refletir a partir daquilo Podemos fazer um que me toca. bate-papo. Certo. Eu achei bem interessante, porque essa perspectiva da permanência também é uma perspectiva que está sendo bastante debatida no campo da EJA, né? De pensar a permanência não só como um espelho da evasão, né? Então, acho que quando a gente pensa a permanência, a gente tem que pensar que não são só as condições materiais que permitem a permanência desses sujeitos, mas as condições simbólicas, por exemplo, o acolhimento, né? O acolhimento a essas pessoas, a esses sujeitos que retornam à escola, o acolhimento desde as instâncias administrativas da instituição até aos professores. Por isso, acredito que no documento base, isso está bem... o documento base ele foi escrito por protagonistas da educação, né? Então, ele é um documento bem fundamentado e ele nos direciona, né? A como que deve ser, digamos, esse acolhimento pela diversidade, né? De compreender esses sujeitos pela sua diversidade, e acredito que isso é importante de a gente compreender o contexto onde é ofertado essa EJA-EPT, né? O contexto de Piranhas é um contexto diferente do CP2, que é um contexto diferente aí de Farroupilha, e acho que cada especificidade produz, né, as suas necessidades, né? Então, eu acho que aí entra essas necessidades do campo simbólico, não só do campo material, que é muito importante, né? Que eu acho que é o que, de fato, auxilia, né, nessa permanência. Eu gostaria de complementar o Vitor no seguinte sentido: a gente pesquisando a permanência, a gente pode encontrar soluções para a evasão, porque a gente pesquisando os sujeitos que permanecem, eles talvez tenham um grande diferencial a nos informar e a orientar as gestões de como a política pode ser melhorada. Porque eu concordo contigo, existem várias realidades e a gente percebe, principalmente nas grandes cidades, que, como as capitais, por exemplo, que os trabalhadores têm que sair cedo de casa para ir trabalhar, pegar 2, 3 ônibus, depois 2, 3 ônibus até a escola, mais um ônibus e mais um tanto a pé para chegar em casa, e ainda tem todas as atividades de casa, e no outro dia tem a rotina novamente. Isso é uma dificuldade que acaba levando com que muitas pessoas desistam, evadam dos cursos, e então é importante isso que você pontua, da questão da acolhida, da questão também de considerar os saberes produzidos por esses trabalhadores fora do ambiente escolar,
porque quando eles chegam no ambiente escolar, eles não podem ser tratados, como a professora Jaqueline Moll fala em um dos seus livros, como tábuas rasas, né? Tábuas rasas. Eles são pessoas cheias de saberes, cheias de experiências, e que precisam ser considerados, e isso precisa ser considerado desde a sua acolhida na instituição e durante todo o seu itinerário formativo. Acho que isso é muito importante e acaba, na medida em que a instituição consegue fazer isso, os índices de evasão tendem a diminuir. E a evasão talvez não se torne um problema. Um problema no sentido para todo mundo, tanto institucional quanto para o trabalhador estudante, que também, mais uma vez, fica sem a formação, né, daquele ambiente formal, que vai lhe conferir um diploma, que vai lhe conferir um credenciamento para ele conseguir uma melhor posição no mundo do trabalho. Então, isso eu acho importantíssimo a nível de instituição, de gestão da EJA, para que isso seja considerado nas coordenações de curso, para que sejam considerados nas coordenações pedagógicas, nas gestões das instituições. Mas é nesse sentido mesmo. Então, obrigado. E esse momento de pandemia, nós podemos observar, né, quem são as pessoas que primeiro começaram a trabalhar, né? Então, são essas pessoas que é o nosso público, que é a EJA, né? São aquelas pessoas que são os menos favorecidos, né? São aqueles que estão indo trabalhar, são os negros, são os imigrantes, são os faxineiros. Então, essa pandemia, ela só ratifica, né, que a educação, ela está em crise há algum tempo, e que a pandemia, ela só ratificou essa crise que está instalada principalmente na classe menos favorecida. E nós temos uma outra questão aqui, na realidade, ali no chat, o colega coloca como uma provocação. E ele escreve assim: a EJA pode ser considerada não inclusiva em função da alta evasão, ou seja, não atinge o objetivo? A próxima, acho que dá até, inclusive, para articular a próxima pergunta, ele colocou assim: nessas abordagens, como fazer com o discente se sinta acolhido? Foi abordado nesses trabalhos de vocês? Eu acho que dá para articular as duas questões. Eu acho que a questão do acolhimento foi bem falado, né, na última pergunta. E somado a esse acolhimento, a gente pode citar a formação do professor, a postura do professor diante desse aluno da EJA, que é fundamental para a permanência dele na escola, na não evasão dele da escola. Então, esse é um ponto que eu acho que é necessário nós pensarmos. O professor que vai atuar na EJA não pode ser um professor que não distingua o público da EJA do público daquele aluno que está estudando na idade, eu coloco entre aspas, adequada, né? Da idade prevista, esperada. Então, tem que ser um professor que tenha um olhar sensível. Daí a importância da formação continuada, desse professor ter uma especialização, ter uma capacitação voltada para a EJA, e ele saiba como lidar com os desafios que vai estar diante dele na sala de aula. Eu sei que esse é só dos fatores, né? Existem muitos, mas é um fator que é muito importante. Existem muitos relatos de alunos que evadem a escola porque eles falam: não fui com a cara daquele professor, e esse eu não fui com a cara daquele professor significa que o professor não distingue o público noturno do público diurno. Ele não olha para as individualidades desse aluno, para as dificuldades desse aluno. O acolhimento é uma questão fundamental, né? O acolhimento, ele pode definir a permanência ou a evasão do aluno, em todas as modalidades e principalmente nessa modalidade de ensino. Então, como é que eu recebo esse aluno trabalhador, pai de família, mãe de família,
que às vezes ocupam 2 lugares de trabalho, 3 lugares diariamente, né? Então, quais são as estratégias que a gestão está trabalhando em conjunto com a comunidade acadêmica, a comunidade escolar, para garantir, né, a permanência desse aluno? Então, o acolhimento, a gente tem que ter bem isso em mente. O acolhimento, ele pode fazer com que o aluno permaneça ou pode fazer com que o aluno também evada, né, da escola. Então, pensar estratégias de acolhimento, estratégias de permanência, né, é primordial. Existe agora, em alguns institutos, né, acho que na maioria já tem uma comissão de permanência e êxito local, né? Então, essa comissão, ela tem que se envolver com o público dessa modalidade também, porque é esse público que a gente quer que tenha uma nova prospecção de vida, que não repita o que eles já passaram anteriormente. Eu poderia fazer um acréscimo na sua fala, professor? Em relação a esse acolhimento, que a pergunta, né, do nosso ouvinte dizia que como fazer esse acolhimento, eu entendo que esse acolhimento ele deve ser durante todo o itinerário formativo, desde o ingresso do estudante na instituição e durante todo o itinerário formativo. E aí pode se perguntar, mas e como isso acontece? Bom, desde você conhecer a realidade dos seus estudantes para poder, então, planejar as disciplinas de acordo com as necessidades do seu público, até as questões mesmo disciplinares serem tratadas ligadas às realidades desse público. Por exemplo, nós temos aqui no campus Santo Augusto um curso técnico em agroindústria, na modalidade ProEja. E esse curso técnico em agroindústria, então, ele trabalha beneficiamentos de alimentos, ele trabalha processamentos de alimentos, e aí o estudante, ele é trabalhado a matemática dentro da perspectiva do seu dia a dia, por exemplo. A matemática é trabalhada como na confecção de um determinado bolo, vamos dizer assim, um bolo ou um doce, as proporções dos ingredientes, elas são trabalhadas, a matemática é trabalhada nesse momento. Quando se fala em história, a história é tratada de determinada região, quais as características alimentares daquela região, de acordo com a sua historicidade. Então, essas questões, elas ambientalizam o estudante e fazem criar sentidos para ele do desenvolvimento daquela disciplina. E isso impede que ele evada, porque se ele simplesmente chegar e receber um conteúdo frio ali na frente dele, que não faz sentido nenhum para a vida dele, ele é muito mais fácil ele abandonar os bancos escolares do que uma coisa que, não, eu hoje vou analisar, por exemplo, a conta de energia elétrica, quanto do percentual é de imposto, quanto do percentual é isso ou aquilo, o encargo. Então, essas questões trabalhadas, voltadas às realidades, é uma forma de acolhimento. Muito obrigada, pessoal, pelas colaborações, respondendo às questões do chat. E nosso horário está chegando, né? Então, nós agradecemos a participação de todos, convidamos-lhes a continuarem participando conosco deste evento, que encerrará amanhã, domingo. Teremos hoje à noite, inclusive, uma mesa com alunos da EJA. Então, essa mesa, os alunos vão ter voz para falar um pouquinho da vivência deles nessa pandemia, será às 20 horas. Agradecemos ao Márcio, ao Júlio, pela colaboração conosco aqui como operadores neste chat, que muito nos ajudou, muito obrigada. Tá? Então, tenham todos uma boa noite, muito obrigada, fiquem bem
e continuem conosco neste terceiro encontro da EJA-EPT, esse encontro nacional da EJA-EPT. Grande abraço para vocês.